Amém? Amém. Você está bem? Amém. Quão grande é o nosso Deus. É verdade. Quão grande é o nosso Deus. E devemos servi-lo na dimensão dele, não na dimensão nossa. A grande dificuldade nossa tem sido esta: nós temos servido a Deus dentro da nossa medida, dentro da nossa dimensão, e não dentro da medida e dimensão dele. Por isso precisamos voltar para a palavra. E voltando para a palavra, ouvir. O nosso Deus fala. E nada melhor do que ouvir o Senhor nosso Deus. Às vezes as pessoas querem que Deus faça o que Ele disse, que Deus realize aquilo que Ele prometeu, como se Deus tivesse obrigação. Não, Deus não tem a mínima obrigação. O que Deus tem é misericórdia para compartilhar com a sua vida. O que Deus tem é graça para ser derramada ao ponto de chegar a você. O que Deus tem é amor que cobre multidões de pecado. Quando nós passamos a compreender e entender assim a palavra, o agir, o mover de Deus, nós passamos a vencer, mesmo quando não há a mínima possibilidade para nós. Nós passamos a ter, mesmo quando não temos de onde tirar, nem como tirar, como a mulher do poço de Samaria. Jesus fala com ela: mulher, se souberas quem é que te pede, tu lhe pedirias e tu lhe darias da água viva. Ele disse: como é que o senhor ia ter água para dar? O senhor não tem vasilha, o senhor não tem corda, o senhor não tem balde, como é que tira? O senhor vai tirar? O nosso Deus tira. Sem a necessidade da providência humana. Sem a dependência da condição humana. E por isso nós estamos aqui. Senão, poderia estar em outros 1000 lugares, mas é muito melhor e mais significante estar aqui. Abra sua Bíblia comigo. Números 23. Números 23. E vamos começar com o versículo 13. Nós conhecemos bem a história de Balaque e Balaão. A história de um homem que tinha por finalidade amaldiçoar e queria que você fosse amaldiçoado, ou Israel fosse amaldiçoado, mas você, nós somos o Israel de Deus. Amém? Amém. Versículo 13 do capítulo 22 de Números. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás o povo, verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás todo, e amaldiçoa-o dali. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro.
Então disse Balaão a Balaque: fica aqui, junto ao teu holocausto, e eu irei ali, ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra, e disse: torna para Balaque, e assim falarás. Vindo ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes de Moab, dos Moabitas, com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: o que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus o tirou do Egito, e as forças deles são como dos bois selvagens. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisa tem feito Deus? Eis que o povo se levantou como leoa, e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa, e beba o sangue dos que foram mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu? Tudo que o Senhor falar, isto falarei? Disse mais Balaque a Balaão: ora vem, e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus, que dali amaldiçoe. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Então disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Irmãos, eu quero falar sobre o nosso tema de 2015, a igreja resgatando a essência. E este mês a palavra. Nós conhecemos bem a história de Balaque e a história de Balaão. Quase todo crente já ouviu sobre isso. O prêmio da iniquidade. O prêmio da iniquidade. O que é o prêmio da iniquidade? É aquela atitude, aquela prática nossa contrária à palavra de Deus. Irmãos, o que for contrário à palavra de Deus pode ter toda a roupagem e aparência, mas é maldição, viu? Não aceite, não receba, não vivencie, porque é maldição. Balaão era homem de Deus, Balaão era um profeta, e ele ouviu um rei poderoso da época dizendo a ele: olha, você pode ficar rico, você pode ganhar muito dinheiro. E ele foi tentado a ficar rico e a ganhar dinheiro. Ele tinha que amaldiçoar a Israel. Me deixa preocupado quando alguém como Balaão aceita uma proposta. E isso às vezes acontece comigo e com você. Surgem oportunidades, surgem circunstâncias que aparentemente são maravilhosas, e de maravilhosas não tem nada. E por que não tem? Porque são demoníacas, são malignas, não é de Deus. E se não é de Deus, eu não devo querer, você não deve querer. Se não é de Deus,
eu estou fora, totalmente fora. Mas Balaão quis e se expôs a esta proposta de ganhar dinheiro. Ele pega sua jumenta, sua mula, coloca seu arreio, monta-se nela. Se fosse hoje, era o nosso carro, nos prepararia, colocaria gravata, paletó, ficaria bonito, né? E iríamos para uma grande oportunidade. Me surgiu uma grande oportunidade. Eu tenho diante de mim uma possibilidade. E eu estou sentindo o cheiro assim de algo bom no ar. De uma churrascaria gostosa, de uma sorveteria muito boa, de uma casa de sobremesa. Eu comecei a sentir o cheiro no ar. Tem algo gostoso no ar. Tem nada. Tem nada. Tem Satanás. Tem demônio. Tem diabo. Não tem Deus. Ele monta em sua jumenta e começa a cavalgar para ir conhecer a proposta. Ver a porta que estava se abrindo. E a jumenta empaca. O carro não pega de jeito nenhum. Abre capô, mexe lá, mexe aqui, mexe acolá, e o bicho não sai do lugar. O carro não pega, o carro não funciona. Mas meu carro sempre funcionou. Minha jumenta foi obediente, meu jumento sempre me obedeceu, eu sempre toquei e ele foi, não tem problema. E agora a jumenta encosta no lugar, encosta no outro, e ele não sabe o que fazer. E como que ele se assustasse. A jumenta diz: Balaão, por que está me espancando? Por que está me batendo? Você não está vendo que o anjo de Deus está aqui? Que o anjo de Deus está aqui? Então, a mula, o jumento de Balaão, viu o que Balaão não estava vendo. Ouviu o que Balaão não estava ouvindo. Porque Balaão estava cego, surdo, mudo, insensível, apenas com uma perspectiva de sucesso, realização, de sobressair, de ganhar bem, de estar bem. Então ele aceita o convite para ir. Porém, em algo, Balaão soube se ater. Quando convidado, quando chamado, e mesmo quem sabe tentado pelo momento, pela possibilidade, pela proposta, ele diz: olha, eu só falo o que Deus me falar. Eu só abro minha boca para proferir o que Deus compartilhar comigo. Então, nesse momento, ele está no alto do monte, um grande monte, o Monte Pisga, e lá a preparação era muito, tinha um sentido bíblico, espiritual e divino. Construir altar e oferecer sacrifício a Deus. Era tudo que Deus esperava dos seus servos. É tudo que Deus esperava de um profeta. É tudo que Deus esperava de alguém que o adorasse, o servisse, o glorificasse. Era que altar fosse construído e que sobre aquele altar se oferecesse animais como culto, adoração, louvor a Deus. E 7 altares foram construídos, não apenas um, 7 altares. Então algo que realmente
tinha toda a aparência de algo celebrado a Deus, para Deus. Meu irmão, não se deixe enganar. Precisamos ter muito cuidado. A Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz. Quando ele vem, não acho que ele vem com tridente, nem com chifre, nem com prensa comprida aí. Não, ele vem de forma a parecer-se como Deus, para me enganar e te enganar. Ele vem às vezes até em nome de Deus. Construíram 7 altares, mataram 7 touros, novilhos, junto com o novilho, 7 carneiros em cada altar. Então tinha tudo a aparência de algo saudável, verdadeiro, honesto, bíblico, que conivente com o Espírito de Deus, com o agir de Deus. Nesse momento, Balaão me surpreende. Nesse momento, Balaão me surpreende. E você precisa ter na sua vida momento como o de Balaão, sob pena de tropeçar, cair, desculpa a expressão, quebrar a cara, cair do cavalo e se dar muito mal. Mas Balaão fez algo, e aqui temos que aprender isso com ele. Versículo 13, ou melhor, 15. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui, junto ao teu tabernáculo, ou melhor, ao teu holocausto, e eu irei ao encontro do Senhor. Então o que significava que naqueles holocaustos Deus não estava, não era de Deus, não tinha nada a ver com Deus. Ele fala com Deus, com Balaque: Balaque, olha, fica aí, você e seus holocaustos, você e seus altares, e eu vou ali, ao encontro de Deus. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos parar, deixar as pessoas onde elas estão, dizer: eu preciso ir ali, ao encontro de Deus. Eu preciso me encontrar com Deus. Irmãos, em momentos da nossa vida, se nós não encontrarmos com Deus, e se Deus não se encontrar conosco, nós corremos risco de cometer impropérios, de pecarmos. Não pecar contra nós mesmos, mas pecarmos contra o nosso próximo. Se Balaão, irmãos, não fosse ao encontro de Deus, ele corria o risco de lançar a palavra de maldição sobre o povo de Deus, e quem sabe deixar alguma nota sobre o povo de Deus. Mas ele foi ao encontro de Deus e deixou Balaque e seus altares, Balaque e seus holocaustos, seus novilhos, seus carneiros. Não, eu vou ao encontro do Senhor. E o versículo 16: encontrando-se com o Senhor, ou encontrando-se o Senhor com Balaão. Esta é a minha, é a sua, é a nossa maior necessidade, nos encontrarmos com Deus. Eu preciso me encontrar com Deus. Você precisa se encontrar com Deus. Deus precisa encontrar-se conosco. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs na sua boca a palavra e disse: torna para Balaque
e assim falarás. Então, ao encontrar-se com Deus, e Deus ao encontrar-se com ele, Deus colocou a sua palavra na boca, nos lábios de Balaão. Irmãos, nós precisamos ter nos nossos lábios aquilo que Deus colocou. Amém. Quantas pessoas nos provocam e colocam palavra nas nossas bocas? Hein? Quantas pessoas nos provocam e querem colocar palavra nos nossos lábios? Quando alguém te provocar e quiser colocar para a sua boca, vai ao encontro do Senhor. Encontra-te com o Senhor e não aceite a provocação. Não entre na provocação. Não aceita, não admita a provocação. Vá ao encontro do Senhor e vá ouvir o que o Senhor tem para colocar no seu coração, na sua mente, na sua alma, colocar nos seus lábios, e não haja loucamente. Não. Então Deus coloca a palavra na boca de Balaão e diz: torna para Balaque, e assim falarás. Quem é que disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 3 vezes foi Deus encontrar com Samuel e o chamou pelo nome. E Samuel não conhecia ainda a voz do Senhor, mas disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmãos, encontrar-se com Deus é tremendo, é glorioso, desvia os nossos pés do caminho que leva à morte, porque a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas que ao final é caminho de morte. E Balaão tinha tomado esse caminho, o caminho, quem sabe, da boa proposta, do futuro, dos nossos filhos, do nosso sucesso financeiro e econômico. É mentira. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos ou está ao nosso redor. Versículo 17: vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe Balaque: o que falou o Senhor? O que falou o Senhor? Meu irmão, tem outra coisa que eu quero falar com você nessa palavra. Balaque era maligno, e Balaque tinha a intenção de maldição, conduta de amaldiçoador. A conduta de Balaque era a conduta de um amaldiçoador, e Balaque queria pagar para amaldiçoar. E naquele momento ele percebeu, ele viu que Balaão não era uma pessoa comum e qualquer. Balaão não cedia a qualquer proposta. E naquele momento, Balaque pergunta: o que foi que o Senhor te falou? O que foi que o Senhor te falou? Meu irmão, se algum dia alguém bater na sua porta, se algum dia alguém te perguntar: fulano, o que é que Deus falou com você? O que você terá para responder? O que é que Deus tem falado com você? Ou Deus não tem falado? Ou Deus tem silenciado? Desculpa, tá? Mas se Deus não tem falado com você, você não tem ido ao encontro dele. Você não tem ido ao encontro dele. Não quero ser inconveniente com você não, tá? O que é que você vem fazer aqui nessa noite? Você veio encontrar comigo, você perdeu o seu tempo. Se eu vim encontrar você, eu perdi meu tempo. Eu tenho vindo aqui para encontrar com o Senhor. Não lembro qual o dia de outubro de 2009.
nós saímos lá de baixo, do predinho que alugávamos, numa caminhada, e viemos aqui e ungimos este lugar. A Sandrinha estava se convalescendo daquele câncer terrível que ela teve. E ela deixou o carro dela lá. E pela primeira vez, depois de ter uma sentença de morte, ela andou 1.100 metros. Dá 1.100 metros de lá até aqui. Ela veio andando comigo e conosco, que viemos de lá aqui para ungir esse lugar. Então o que eu quero dizer com isso? Que esse lugar foi consagrado e ungido para nós encontrarmos com Deus, e para que Deus nos encontre neste lugar. Aleluia, aleluia. E Balaque sabia que Balaão não era um homem qualquer e comum. E quando ele volta, quando Balaão volta do encontro com Deus, Balaque estava junto aos seus altares, seus holocaustos, junto com seus príncipes. E ele pergunta a Balaão: o que foi que o Senhor te falou? O que é que Deus falou com você? O que é que você ouviu de Deus? Irmãos, não há esperança para aqueles que não ouvem Deus. Só há esperança para aqueles que têm ouvidos para ouvir ao Senhor. Eu preguei quarta-feira, quando Deus fala com Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. O que Deus fala em dado momento, para quem está no desvio de conduta, para quem está em pecado, para quem está em transgressão, é terrível. É terrível. E foi terrível para Balaque ouvir o que Deus disse. Porque não era nada o que ele queria, nem o que ele buscava. Era totalmente contrário o querer dele, o propósito dele, a vontade dele. Irmão, o importante não é Deus fazer o que eu quero. O importante é que o que é de Deus se cumpra na minha, na sua e na nossa vida. O que eu quero, o que eu preciso, necessito, não é importante. Importante é o que Deus tem e que Deus quer para a minha vida. Mesmo quando me contraria. E quantas vezes na minha caminhada Deus me contrariou? Quantas vezes? Quantos momentos eu achava que era um momento de desculpa a expressão, viu? Lavar a égua. Os jovens acho que não conhecem essa expressão, né? Naquele momento de sair bem na foto, aquele momento de encher o bolso, encher a conta bancária e ficar, como diz outro, de boa. Desculpa a expressão, tá? Mas ele cortou meu barato. O que ele queria era completamente diferente. Totalmente diferente. E eu achava que eu estava abafando, que ia ser o melhor momento, seria a melhor coisa. E Deus fala comigo: cai fora. Cai fora. E como é difícil em dado momento dizer sim, Senhor.
Sim, senhor. Vou contar só uma para vocês, mas como essa foram tantas. Em 76 fui para a Argentina ser missionário. Aí fui muito bem recebido e Deus me abençoou muito ali. Muito. Fiz amizade. Me colocaram como líder de uma equipe para o norte da Argentina. E muito respeitado. E realmente foi algo maravilhoso. E aí recebi um convite do líder do trabalho na Argentina, Héctor Petreca, dizendo: Justino, você tem tudo para nós irmos para as Olimpíadas em Quebec, Montreal. Isso era em 76. Então, para eu, um jovem analfabeto, sair da roça, né, e parar em Quebec, em Montreal, nas Olimpíadas, com tudo pago. Eu disse: é de Deus. É de Deus, né? Preparei o passaporte, ganhei os dólares para ir, peguei visto, tudo na mão. Aí chegam uns dias, o convite muda. Justino, nós não vamos mais para Quebec, Montreal. Não, nós vamos para a festa de independência de 200 anos dos Estados Unidos, da Pensilvânia, Filadélfia, Pensilvânia, e de lá depois nós vamos para Quebec, Montreal. Uhul! Deus é bom, é muito bom, né? Justino, já tem hospedagem para nós lá em Filadélfia. Nós vamos participar da festa de 200 anos de independência dos Estados Unidos. E de lá, nós vamos depois para Quebec, Montreal. Irmãos, eu flutuava, eu estava feliz da vida. Eita, olha, Deus é bom, né? Um dia, irmãos, eu fui pregar na igreja do pastor Prado, a gente chamava de irmão Prado, em Córdoba. Eu fui num Citroënzinho. Na subida tinha que descer e empurrar ele, porque nem na subia sozinho. Esses milzinhos que a gente tem aqui que não sobe, lá acho que nem 1000 era. Devia ser 600, 700, cilindrada, que nem 1000 era. Não subia de jeito nenhum. Era 3 nele e 2 tinha que descer para subir. E lá em cima, correndo lá em cima, entrava para ir embora. Mas era bem, a gente foi alegre. Quando, irmãos, eu prego na igreja do irmão Prado, dou testemunho que Deus já tinha me dado os dólares, me dado o passaporte, visto para os Estados Unidos, visto para Canadá, e está tudo pronto, e que eu ia para as festas de 200 anos dos Estados Unidos, Quebec, Montreal para as Olimpíadas. Irmãos, eu estava assim no fogo puro, né? Feliz da vida. Eu deixo os irmãos em casa, devolvo o carrinho do irmão lá que emprestou para a torcida em Córdoba, né? Quando eu abro o quarto, que eu estava numa pensãozinha lá que a igreja pagava, que eu abro o quarto, Deus estava lá no quarto no encontro comigo. Deus estava no quarto, irmãos. A priori foi terrível. O que era alegria, fogo, virou carvão, virou fumaça. Sabe quem fala comigo? Você está mentindo. O que é isso, meu Deus? Misericórdia. Você não vai para Pensilvânia, para Filadélfia? Você não vai para Quebec, Montreal? Você não vai? Deus, mas eu tenho passaporte, eu tenho visto, eu tenho já o dólar, eu tenho a carta convite, eu tenho tudo. Você não vai. Como assim, Deus? Você não vai. Eu falei, mas sim, eu tenho visto, eu tenho passaporte, eu tenho tudo. Você não vai. Você vai voltar para o seu país. Você vai voltar a estudar. Você vai encontrar alguém que vai construir sua família. Os seus pais vão voltar a morar com você. Você vai morar com seus pais. Esta é a minha direção para a sua vida. Fiquei assim chateado. Sem graça. E aí no outro dia contar isso para os rapazes que estavam comigo. No outro dia, fazer um telefonema, cobrar para o Héctor Petreca, dizendo: Héctor, eu não vou mais. E eu fiz, irmãos. Ele não entendeu, ele não compreendeu. Justino, que é isso? Justino, quantos do Brasil queriam ter essa oportunidade? Quantos na Argentina queriam essa oportunidade, Justino?
Você está jogando fora. Eu disse, estou. Se você acha que está fora, eu estou jogando fora. Eu não vou. Irmãos, era tudo que um jovem sonhava numa época como aquela. Tudo que alguém podia sonhar. Principalmente um roceiro como eu era. Um trabalhador rural. Simplório como eu era. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta. O que Deus não é? Homem. Homem fala uma coisa de pé, não sustenta sentado. Fala sentado, não sustenta em pé. Deus não. Passará os céus, passarão a terra, mas a sua palavra não passará. Permanece eternamente. Deus não é o homem para que minta. Então ouça Deus. Presta ouvido à voz de Deus. Nem o filho do homem para que se arrependa. Deus não volta atrás. Não, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Deus não se retrata, Deus não volta atrás, Ele não mente, nem se arrepende. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Se Ele prometeu, irmãos, se Deus falar algo com você, ouça Deus, fica com Deus, mesmo quando o que Deus falar com você te contrariar. E não aceita qualquer outra palavra contrária àquela que Deus falou com você. Fica com a palavra que Deus falou com você. Havia parece que as pessoas que põem a mão no ombro e dizem: oh, meu irmão, eu te amo, meu irmão, mas não vai por esse caminho, meu irmão, não entra por aquela porta, meu irmão, não vai fazer isso, não vai sofrer assim. Fica com o que Deus falar com você. O que Deus promete, Ele cumpre. Ainda que seja algo impossível, se Deus falou com você, fique com Deus. Fica com Ele. E o outro vai se sentir envergonhado de ter falado o contrário para você. Porque Deus vai cumprir o que Ele te falou. Ou tendo Ele falado, não cumprirá? Deus fala e não cumpre, irmãos? Não, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é fiel, leal, verdadeiro, para cumprir a sua palavra. Amém. Nós temos dificuldade de ficar com a palavra de Deus. Eu até entendo, eu até compreendo a dificuldade que nós temos para ficar com a palavra de Deus. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Tinha um pastor que eu trouxe do Paraná, que trabalhou comigo um tempo atrás, chamado Fernando. Ele é muito teólogo e muito teórico, não prático, muito teórico e teólogo. Então ele gostava muito de falar do Kairos e do Cronos. Tudo dele era Cronos e Kairos, né? Então me lembro dele quando eu falo Kairos e Cronos, me lembro dele. Deus não está no cronológico, na sucessão de dia, noite, mês ou semana, mês, ano. Deus não está no tempo, Deus está além do tempo, Deus está na eternidade. E na eternidade que Deus age na minha vida e na sua vida, e não no tempo. Difícil para nós é esperar o tempo de Deus.
às vezes o cabelo cai e Deus não cumpriu ainda o que Ele prometeu. Para alguns embranquece, né? E Deus não cumpriu ainda o que Ele prometeu. Alguns casos como o meu, cai e embranquece, né? O tupete desaparece e o pretinho fica branco. Mas ainda podemos esperar em Deus. Amém. Ele virá e não tardará. Se tardar, espera, porque não faltará. Amém. Não faltará. Nele a gente pode confiar. Glória a Deus. Não sei como ficou o Balaque depois desta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá. Deus cumpre as promessas e Deus cumpre o que diz. Deus dá-nos promessas, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludidas. Tuas santas promessas muito firmes estão, qual rocha no mar desta vida. Deus dá-nos promessas, Deus cumpre o que diz. Jamais foi a fé iludida. E aí Balaão começa a dizer: eis que para abençoar recebi ordem. Que ordem recebeu Balaão? A de abençoar. Ele abençoou e eu não posso revogar. Aleluia, aleluia. Irmãos, não podemos lutar contra Deus. Não podemos lutar contra Deus. Ele é invencível. Amém. Ele é Senhor. Com Ele está o poder, o domínio, a majestade, a soberania. Ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre. Não adianta querer levantar contra Deus, resistir Deus. Os que tentaram fazer isso pereceram, como Faraó e tantos outros que tentaram resistir Deus e pereceram. A ordem dele para Balaão era de abençoar. Ele abençoou. E eu queria que você entendesse isto. Estando aqui, é porque você é um abençoado. E aquele que é abençoado, ninguém pode revogar a bênção que está sobre a sua vida. Eu não sou predestinista não, viu? Eu creio na presciência de Deus. Não sou predestinista. Mas uma coisa eu sei: se tem uma sentença de bênção de Deus sobre a sua vida, ninguém irá revogá-la. Ninguém poderá revogá-la. Também não corra, não fuja daquilo que é de Deus para a sua vida, viu? Não desista daquilo que é de Deus para a sua vida. Irmãos, o nosso raciocínio e a nossa capacidade de julgar é muito pequeno, muito insignificante. E às vezes, vendo com nossos olhos e na extensão do nosso olhar humano, nós achamos que aquilo que Deus tem para nós é muito pequeno, ou está muito longe, ou insignificante. Não julgue aquilo que Deus tem para a sua vida. Abra o seu coração para receber e vivenciar aquilo que é de Deus para a sua vida. E no tempo de Deus, você regozijará. Amém. Se alegrará. Amém. Saltarás de gozo e alegria pelo que Ele tem prometido para a sua vida, pelas bênçãos que Ele já tem liberado para você. E ninguém poderá revogar o que é de Deus para a sua vida. Mas muito interessante, Deus fala com Balaão: não vi iniquidade em Jacó.
nem contemplou desventura em Israel. O que Deus não viu? Iniquidade em Jacó. E não contemplou desventura em Israel. E olha a segunda parte: o Senhor seu Deus está com ele. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor seu Deus está com ele, está com Jacó, está com Israel. No meio dele se ouve aclamação ao seu rei. Oh glória! Oh aleluia! Você não é fraco? Eu não sou fraco? Nós somos fortes nele, por meio dele e para ele. Versículo 22. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como do boi selvagem. Está falando de Israel. Está falando de Jacó. Deus tirou Israel. Deus tirou Jacó do Egito. E a força desse povo que foi tirado do Egito, foi tirado de Faraó. Eles são como boi selvagem. Eles são fortes. Eles têm força. Eles jamais serão vencidos. Pois contra Jacó não vale o quê? Encantamento. Então que vem os pais de santo, as mães de santo, que vem os benzedor, que vem quem quiser. Maior é o que está em nós. Aleluia. Maior é o que está em nós. Aleluia. É muito maior. Oh glória. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Não adianta vir com misticismo, não. Não adianta. Estamos firmados na palavra. Estamos firmados na rocha. Estamos naquele que era, que é e que há de vir. O mesmo ontem, hoje, será sempre. Aleluia. Estamos nele, com ele. Então contra nós não vale encantamento. Ninguém poderá nos amaldiçoar. Diga o que quiserem. Estamos revestidos pela couraça, pela armadura de Deus. Eu a tenho, você tem, nós temos a armadura, estamos vestidos com ela. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e Israel as coisas que tem feito Deus. Contaria sem jamais chegar ao fim. O que Deus tem feito pela minha vida, pela sua vida, pelas nossas vidas. Agora se poderá dizer de Jacó e Israel, que coisa tem feito Deus? Coisas grandes, tremendas, tem feito Deus. E por isso estamos aqui. E por isso estamos aqui. Bendize a minha alma ao Senhor. Amém. E Aleluia. tudo que me bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueça não só dos seus benefícios. Ele quem perdoa os teus pecados. Amém. E sara as tuas enfermidades. Amém. E te coroa de graça e de misericórdia. Aleluia. Aleluia. Quantas bênçãos, quantas são recebidas das divinas mãos, hás de vê-las todas de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos Deus tem derramado
sobre nós, sobre o Israel de Deus, o povo de Deus. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo ele falado, acaso não o fará? Meu amado irmão, minha amada irmã, fica com a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Então você não terá o que temer. Não haverá encantamento, não haverá adivinhação, não haverá maldição alguma. O Eterno te abençoou. Se você aceita a bênção dele, ele te abençoou desde o ventre. Amém. Desde o ventre. Amém. Ele te viu quando você não tinha forma. Amém. Você ainda não tinha forma. Amém. Ele te viu no ventre da sua mãe. Amém. Não temas, ó Israel, não temas, porque o Senhor se agradou de ti. Amém. Os teus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles existia ainda. Oh glória, oh glória, aleluia, graças a Deus. Quem sabe alguns vão pagar para te prejudicar no seu emprego, para prejudicar você no seu trabalho, no seu casamento, na sua saúde, vai querer criar situação para te ver, quem sabe com um carro num poste, numa árvore, mas maior é o que está conosco. Amém. Aleluia. Ele tem nos Amém. abençoado, Amém. Ele nos abençoará Amém. com toda sorte de bênçãos Amém. espirituais. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Não desiste da sua casa, não desiste do seu lar, não desiste do seu marido, seu filho, seu esposo, não desista. Deus fará o milagre. Amém. Deus operará sobrenaturalmente. Aleluia. Graças a Deus. Você pode crer. Você pode confiar. Há um Deus que a palavra dele não passa. Não passa. Não passa. Eu queria convidar você para vir à frente, mas não vir como tem vindo, quem sabe, cada domingo, não. Vim de forma especial. Vim de forma especial. Por que de forma especial? Essa mesa não é da Igreja de Cristo Jardim Flamboyant. Era o nosso nome hoje, como na Bethesda, mas somos tudo isso. Essa mesa é a mesa do Senhor. Vir aqui é para encontrar-se com Ele. Encontrar-se com Ele. Foi o que Balaão disse para Balaque: fica aí que eu vou encontrar com o Senhor. Ao encontrar com o Senhor, a saúde, a paz, a alegria, a solução de problemas, questionamentos que oprimem a nossa alma, angustiam o nosso coração. Encontrar com o Senhor, nós temos palavra de vida e vida em abundância. Vem encontrar com Ele e aceite este encontro. Este encontro. Balaão saiu a encontrar-se com Deus e Deus estava lá para receber Balaão. Vem à frente, mas com temor e tremor, em reverência e santidade, indo ao encontro